Bom dia, escola! Bom dia! Bom dia para você que está em casa, louvado seja Deus, porque nós estamos mais uma vez aqui reunidos para nós louvar o nome do Deus eterno, não só isso, mas estudar a palavra de Deus. Como é bom ter você junto conosco, que você possa se sentir abençoado e fortalecido pelo poder de Deus, que você possa ter acordado com alegria, cheio de vontade de viver, de estudar, de poder estar diante do Deus eterno. Bom dia, Jonathan! Bom dia, professor Léo. Bom dia, igreja. Bom dia! Bom dia para você aí de casa também. Que bom que você acordou novamente de manhãzinha para estudar a palavra de Deus. É sempre muito bom. No começo do dia a gente já tem a nossa comunhão com Deus para nada de ruim acontecer com nós durante o dia. E nesse momento, para a gente começar esse culto de adoração, vamos nos ajoelhar e fazer uma oração ao nosso Deus. Eu convido você aí de casa a se ajoelhar para orar conosco também. Querido Deus, bendito seja o Teu nome, Pai. Nós te agradecemos por esse momento, por essa oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra. Peço, Pai, que o Senhor esteja com os nossos amigos de casa, dando entendimento, Pai, para eles, para que eles possam receber toda essa mensagem e espalhar para as pessoas também. Em nome de Jesus, nos capacite para cumprir a Tua missão. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, antes de nós louvar o nosso Deus, gostaria de mandar 2 abraços para 2 pessoas que disse: Léo, por favor, manda abraço para mim daqui. Com certeza nós vamos mandar sim abraço para você. Gostaria de mandar um abraço para Madalena Renata. Ela disse que gosta muito do ano bíblico e pede oração pela saúde espiritual dela. Pode ter certeza que Deus vai fazer uma bênção na sua vida. Pode ter certeza. E um abraço também para Beatriz Machado. Beatriz Machado, Deus te abençoe e te fortaleça, tá bom? Um grande abraço aqui do seu servo Léo e de toda a escola pela graça de Deus. E nesse momento, nós te convidamos para que você e eu possamos louvar o nosso Deus. Toda vez que nós passarmos por qualquer dificuldade, a gente tem que repetir isso. Deus está conosco. Amém? Neste mundo veio
Muito bem, chegou um momento muito especial que é decorarmos o texto. E o texto dessa semana ele é um pouco grande. Que tal? Vou dizer uma coisa para você. Sabe qual é o meu maior sonho? É decorar o texto do Salmo 119. Decorar ele todinho. Esse é o meu maior sonho. Você tem seu sonho também de decorar um texto grande assim? Um dia eu vou conseguir, pela graça de Deus. Creia que você também vai conseguir. Muito bem, vamos lá decorar o texto dessa semana, que se encontra lá em Mateus 7, do 6 ao 15, no 1, no 2, no 3 e... Mateus 7, do 6 ao 15. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pise com os pés, e voltando-se vos despedacem. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão ao seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis das boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e aperçoso é o caminho que leva-nos à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mateus 7, do 6 ao 15. Mateus 7, do 6 ao 15. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés, e voltando-se vos despedacem. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão ao seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis as boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mateus 7, do 6 ao 15. Mateus 7, do 6 ao 15. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés, e voltando-se vos despedacem. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe,
e o que busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão ao seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis das boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mateus 7, dos 6 ao 15. Ufa! Ai, sem respirar. Muito bem, Jonathan, mais um estudo da Palavra de Deus. Vamos estudar junto pela graça de Deus. Tenha um bom dia para você, que Deus te fortaleça e até amanhã. Amém. Sua participação. Bom dia a todos vocês. Bom dia. Bom dia a vocês que estão em casa. Louvado seja o nome de Deus, porque podemos mais uma vez estudar a palavra do Senhor, abrindo as palavras da vida. Há uma verdade estampada em cada oportunidade que temos de estudar a palavra. Os jornais nos informam, a faculdade e os livros nos formam, mas a Bíblia nos transforma. Compreende? Essa é a grande diferença. Como você tem sentido ao estudar a Bíblia? O que tem causado na sua casa? O que as pessoas têm sentido ao estudar a palavra? Não é só um contraste entre a vida de um e a vida do outro. A Bíblia é uma revelação de como Deus age, quem é Deus de verdade e a sua interferência na vida humana. Como o Senhor Deus é capaz de fazer com que as coisas aconteçam segundo um plano divino. Hoje, nós vamos precisar falar sobre isso. Eu gostaria que você que está em casa aproveitasse a sua oportunidade. Eu sei, como ser humano, que é difícil manter uma constância em estudar a palavra. Aliás, existem lutas muito grandes envolvendo tudo isso. Existem forças externas que tentam nos impedir de fazer dar certo esse estudo, essa verdade relacionada ao grande trabalho de estudar a Bíblia inteira, a história de Deus. Na verdade, o que estamos fazendo é estudar a história de Deus. E eu quero orar com você, quero pedir a Deus que te ajude, porque na verdade o Senhor Deus não nos fez e não nos permitiu nascer para fracassarmos. Ele nos permitiu nascer para fazermos parte integrante do trabalho dele nesta terra, para salvar pessoas, para levá-las a conhecer o Senhor Deus do Universo. Deus abençoe você e agora vamos estudar a Bíblia. O assunto de hoje, a queda da casa de Acabe. Eu preciso comentar essa coisa com você de maneira muito grande. Eu vou fazer um resumo dessa parte, porque nós já estudamos várias coisas relacionadas a isso e a atitude dos reis de Israel. Lembrando que nunca foi o desejo de Deus que o povo de Israel tivesse um rei. O rei supremo sempre foi e sempre será o Deus eterno. Mas quando escolhemos pessoas nessa terra, estamos sujeitos ao que esta pessoa pensa, a maneira como ela age, como ela entende a vida e as exigências dessa pessoa. Quando Deus pediu que seu povo não tivesse um rei, era neste sentido. Para que eles tivessem, então, quem os aconselhasse. Aliás, a maneira de Deus entender que a vida tem que se processar é quando um que já viveu aconselha aquele que está mais novo. No entanto, o mais novo tem oportunidade total de livre-arbítrio, exercício do livre-arbítrio, de poder decidir o que quer de sua própria história. Mas um rei impõe, um rei diz como é. Um rei ele tem que direcionar, porque ele aprendeu segundo os ditames de seu próprio coração muitas vezes e da necessidade do que as coisas acontecem. Infelizmente, um rei acabou sendo aquilo que Deus disse que não deveria ser, trazendo dificuldades suas próprias para o povo.
E na luta entre o bem e o mal, isso é muito sério. E é sobre isso que vamos falar agora. Acabe, segundo o que nós lemos no capítulo 16 do Profetas e Reis, encontramos algo muito sério e eu preciso que chamar sua atenção para este detalhe. Por favor, vocês alunos queridos e queridos amigos que estão conosco hoje, querido irmão que está em casa, você amigo que está escutando pela primeira vez, aonde quer que você esteja, pense sobre isso agora, a seriedade deste momento especial. A má influência que desde o início Jezabel havia exercido sobre Acabe, continuou durante os últimos anos de sua vida e deu frutos em obras de vergonha e violência. Obras de vergonha e violência. Como é terrível chegar ao final da vida e perceber que sua vida deixou esse registro terrível na história. Ainda esse tipo de registro tinha jeito. Um registro de vergonha e violência. Mas Jezabel tinha esse poder sobre Acabe, por quê? Porque Acabe tinha uma inclinação para satisfazer sua própria vontade, tinha uma inclinação constante para agir segundo o seu gosto. Eu entendi aqui algo interessante que eu quero que vocês procurem, e vocês lembrem-se para manter isso em registro, queridos alunos da escola. Jezabel o incitava, mas ele, Acabe, naturalmente, tinha uma disposição cobiçosa por natureza. E toda vez que lemos a respeito destas coisas, deve nos fazer pensar quem somos, quais são as nossas inclinações, de quem estamos ouvindo vozes, quem está influenciando a nossa história. Bom, Jezabel o incitava, era uma mulher má, uma mulher extremamente difícil. Ela não só tinha um temperamento ruim, ela era entregue a Satanás e ela trazia essa influência para dentro do povo de Deus. Mas o que eu quero dizer para você era por que Acabe aceitava a maneira de vida de Jezabel? Por causa da disposição cobiçosa dele e também por isso aqui, preste atenção. Ele era envolvido controlado, olha, o que é controlado? Presta atenção nessa frase. Controlado por um espírito de egocentrismo. Não podia admitir que qualquer recusa de seus desejos, o que desejava, entendia que por direito devia ser seu. Ele não recusava, falava, peraí, eu quero olhar essa situação, eu quero isso aqui é meu e acabou. Era assim que ele agia. Isso parece quem? Eu vou fazer uma pergunta para você. Qual a diferença entre uma criancinha de 1 ano e 8 meses no braço de seu pai, 1 ano e 8 meses, enquanto o pai está dando uma informação para alguém? Digamos que alguém tenha perguntado para esse pai, aonde fica tal rua? E o pai, levantando o braço, vai esticando e mostrando, apontando para o local onde é a tal da rua. E a criancinha de 1 ano e 8 meses enxerga o relógio no braço do pai. E nessa hora ela tenta puxar o relógio. Qual é naturalmente a atitude de um pai no momento em que está segurando um filho e o filho está puxando e ele está dando orientações e o filho está tentando pegar o relógio? Qual é a atitude de um pai? Filhinho, pera um pouquinho só, o papai está aqui falando. Olha, é por ali que você tem que ir. E a criança, na hora que se vê incomodada ou recebe um não, uma negativa, qual é a posição de um filho? Responda. Ele começa a chorar e tenta esticar o bracinho mais ainda. Não é isso? Agora prestem atenção no que eu vou perguntar. Essa criancinha de 1 ano e 8 meses, o papai puxa. Não, filho, não. Espera um pouquinho, eu tô falando aqui com um homem. Não é assim que acontece? E a criança fica nervosa, começa a espernear e estica o bracinho para pegar. Qual a diferença de uma criança de 1 ano e 8 meses esticando o braço para pegar o relógio do pai e um rapazinho de 18 anos que avança no homem, dá um soco e tira o relógio? Respondam. Qual a diferença entre um e outro? Educação. Olhe o trabalho da educação. A única diferença entre uma criancinha e outra é a força que a criança tem para tomar o que quis à força. Eu quero e acabou. Eu vi aquilo é meu. Isso é Acabe. Você entendeu isso? Olha que coisa séria. Eu quando paro para pensar nisso, mas vem cá. Aí ele se casa com alguém terrível, mas essa pessoa terrível encontrou nele espaço para continuar agindo como agia, sim ou não? E aí ele vê a vinha de Nabote, que nós já discutimos há 2 dias atrás.
E ele simplesmente, com aquela atitude de um menino de 1 ano e 8 meses, reclama, chora e diz, não como até ter essa vinha. A mulher dele simplesmente diz, eu vou dar ela na tua mão. Vem cá, ela não ia dar, ela ia roubar, né? E ela arrumou um jeito de achar filhos de Belial que falassem mal a respeito de Nabote. E então, através dessa atitude de incitar o povo contra Nabote, Nabote morre de pedrada, apedrejado por algo que ele não fez. E ele simplesmente tinha dito, eu não posso dar a herança do meu pai. Olha, eu não posso te dar, Acabe. Porque você sabe que havia uma lei em Israel que ele não deveria passar adiante sua herança, sim ou não? Sim. Então vejam que situação. Quando então Acabe vai e começa a desfrutar, eu fico pensando, imaginem a cena. Acabe entrando nas vinhas de Nabote, dizendo, agora é minha, manda tirar essa cerca aqui que divide esse espaço do outro, agora eu entro aqui, ele desfrutando daquilo gostosamente. Senhor Deus então chama alguém para ir falar com ele. Quem foi que Deus chamou? E lá vem Elias de novo. Lá está Elias. Sabe, algumas pessoas entram na história como ponto decisivo. Eu quero que vocês saibam disso. E lá vai Elias para conversar com Acabe. E ele fala como? Como é que eles se encontram? Qual é a conversa? Qual é o tipo de tratamento que Acabe dá a Elias? O que ele fala? Já me achastes, inimigo meu. Pode imaginar um negócio desse? E Elias nem se importa com esse impropério, né? Diz, você está com a vinha de quem? Mesmo depois de morto, a vinha era de Nabote. Deixa eu comentar um detalhe aqui com você que está em casa, queridos alunos que estão aqui, queridos amigos que nos visitam, para que você entenda a seriedade de uma situação. Pessoas levam o esposo da outra, marido de uma mulher, coisas de outra pessoa e vivem gostosamente como se nada tivesse acontecido, achando 1000 desculpas para ter aquilo, porque na verdade um rei se quisesse podia ter o que quisesse, sim ou não? Não era assim o costume do mundo, de um mundo falido? A sociedade falida pensa assim, não tem respeito para com o que é do outro. No entanto, observe o que eu vou dizer para você, olha bem. Ao rei não foi permitido desfrutar, sem ser incriminado, aquilo que havia alcançado pela fraude e derramamento de sangue. Você quer que eu repita esta frase? O parágrafo do Patriarcas e Profetas, do capítulo 16, do Profetas e Reis, capítulo 16. Que diz isso, diz uma coisa muito séria que serve a todas as gerações, diz o seguinte, olha, ao rei, pode começar lendo, não foi permitido desfrutar, sem ser incriminado, aquilo que havia alcançado pela fraude e derramamento de sangue. Cuidado, porque essa é a tônica natural de um mundo falido, de atitudes de pessoas que têm sido tomadas pelo mesmo sentimento de Acabe. E o Senhor Deus comentou com ele, olha, você vai ter problemas terríveis, a sua casa, os seus descendentes, nenhum de vocês vai sobrar. E Acabe então, esse rei ímpio, maldoso, se joga aos pés do Senhor e pede perdão e se humilha, sim ou não? E aí o Senhor Deus toma atitude, sim ou não? Sim. Gente, deixa eu comentar para vocês como é que isso funciona. Só para me dar 10 minutos para eu conseguir passar aqui o que eu vou passar na luz. Presta atenção para você entender por que é que o Senhor Deus parece arbitrário, parece terrível, parece ruim. Peraí, se você não se humilhar, eu não vou te atender. Não parece isso? Não te dá essa impressão? Você que está em casa, quantas vezes você deve ter pensado isso? Então Deus é um Deus assim, né? Quer dizer que só aceita se você se humilhar perante mim? É isso? Deixa eu te explicar uma coisa. Existem duas forças lutando pela mente humana. Existem dois poderes antagônicos brigando um com o outro. Por qual terra, por qual posse, por qual valor? Pela mente humana. Você pensa que Satanás se importa com um pedacinho de ouro? Pode colocar todo o diamante do mundo diante de Satanás. Não faz diferença alguma. Todos os reinos do mundo não lhe interessam. Ele não se importa com qualquer área de conhecimento humano. Ele sabe muito mais do que qualquer ser humano, qualquer pessoa que já tenha conhecido e lido a maior parte dos livros. Isso é nada na frente dele. Ele não se incomoda com absolutamente nada do que entendemos como poder, capacidade ou valor. Isso não importa para ele. O mesmo com Deus.
Você acha que Deus, o dono de todo o universo, se importa com qualquer centavo dessa terra? Só para você ter ideia, qualquer um de nós, com nossas capacidades, qual é a maior velocidade? Pensa, velocidade da luz, é o que nós entendemos. Aliás, nenhum de nós andou a velocidade da luz, mas a gente entende que ela existe. Sim ou não? Sim. Tá. Então a velocidade da luz, tantas voltas ao redor da Terra, olha que grandioso, não sei o quê, blá, 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 blá. Qualquer anjo, olhando para nós, se viajássemos a velocidade da luz, diria assim, nossa, como vocês são lerdos. Essa é a realidade. A pessoa mais rica, mais poderosa desse planeta, que mais dinheiro possa ter, que mais bens possa acumular, ela é nada, ela é paupérrima diante de qualquer ser do céu. A nossa realidade é uma realidade triste, vergonhosa, mas nós não temos visão sobre ela. Imagine a pessoa mais sábia, mais capaz, não estou dizendo de sabedoria, estou falando de conhecimento. Tá? Uma pessoa super conhecedora, ela escreveu milhões de livros, ela sabe todas as ciências. Eu conversei com uma pessoa que eu perguntava qualquer coisa, eu abria assim no enciclopédia e perguntava, ela sabia. Abria, não sei o que, tinha aleatoriamente isso aqui, sabia também. Eu falei, nossa, que inteligente. Sabe o que é isso na frente de qualquer ser do céu que já vive há 6.000 anos? 6.000 anos acumulando conhecimento. Vocês sabem o que é isso? Nada. Absolutamente nada. Nós não temos ideia de quem somos. Portanto, se o desejo de Satanás não é qualquer coisa que tenhamos, não é nossa sabedoria, não inveja absolutamente nada nosso, não se importa conosco, qual é o problema dele? Qual é a razão de Deus? Por que é que existe uma guerra entre um e o outro? A grande guerra, o grande desejo é pelo ser humano. Você não tem ideia o quanto você é precioso. Você não tem ideia o valor que você tem no universo. Um ser humano com todas as suas características, limitações. Eis o grande, o tremendo tesouro pelo qual se luta. E a grande campo de batalha é a sua mente, é a sua cabeça. Os dois lutam para conseguir a sua cabeça. Deus luta para conseguir a sua cabeça para tornar você uma bênção. O grande desejo de Deus é que você viva e viva em abundância. O grande desejo de Satanás é que você morra e morra da forma mais vil e miserável que possa existir. Você entendeu? Olha como Satanás se apresenta. Ele se apresenta assim. Eu vim para matar, roubar e destruir. Como é que Deus se apresenta? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Quando um chega, traz o quê? Quando Satanás vem, ele vem para roubar, matar e destruir. O que ele traz nas atitudes dele? Aí você fala, mas eu não quero, não tenho nada a ver com ele. Mas o caso é que ele não chega para você vestido de 2 chifres, que ele nem chifre tem, nem de um rabo grande e um tridente. Isso não existe. Isso é mitológico, isso é invenção. Satanás nunca teve tridente algum, ou rabo com uma lança na ponta e essas coisas em um pé de cavalo, vermelho e uns olhos. Isso tudo é enrolação. Ele vem com atitudes erradas que lhe dão liberdade para agir na sua vida. Quando nossa escolha vai se aproximar de nós. Aí está o grande detalhe que você que está em casa, meus queridos alunos, nós mesmos temos que pensar. Às vezes estamos aceitando Satanás sem saber, por pura ignorância, que é ele que está comandando nossa vida. Ele que está comandando certas... E no mundo ele faz isso mesmo. Comanda o casamento. Não se vive um casamento do jeito errado. A grande trabalho do ser humano não é lutar contra Satanás. É descobrir quais são as atitudes que lhe dão direito e legalidade. Se nós tivéssemos aqui entre nós uma pessoa que fosse juiz de direito ou que fosse advogado, poderia compreender melhor o que eu estou falando. O que é legalidade? É quando você dá a alguém o direito ou de falar por você ou agir por você. O que dá legalidade a Satanás? O que fazemos, o que escolhemos, o que aceitamos. Existe o reino de Satanás e o reino de Deus. Ou aceitamos coisas de Deus ou aceitamos coisas de Satanás. E muitas vezes Satanás tem dirigido toda a nossa história sem termos percebido. Qual é o grande trabalho da Bíblia? Ela nos situa. Você consegue entender de que lado eu estou? O que eu estou fazendo?
Por quê? Por que é importante saber isso? Porque você tira das mãos do inimigo a legalidade que ele tem. Você fala, eu não te dou legalidade na vida dos meus filhos. Eu não te dou legalidade na educação das minhas crianças. Eu não dou legalidade à minha boca, a minha língua não fala o que é do teu reino. Eu não dou legalidade sobre aquilo que eu como. Eu não como coisas erradas para destruir o meu corpo. Lembre-se disso. Eu não dou legalidade dentro deste casamento. Eu não tenho sentimentos de peleia, de briga, de rixa para destruir um casamento. Eu não posso ter coisas que dão legalidade a Satanás atormentar. Quando chegamos diante de Deus e pedimos, Senhor, muda meus sentimentos. Isto que Acabe fez, se humilhar perante Deus, estava tirando legalidade da mão de Satanás e dando a legalidade na mão do Senhor Deus eterno. Entenderam isso? Se nós entendermos isso aqui, vamos começar a aprender o método, o jeito, a conduta que Deus espera que seus filhos tenham, a escolha correta. Muitas vezes vamos precisar desconstruir um conceito, bota no chão, nada se constrói em cima de escombros. Retira toda aquela quantidade de escombros que sobraram dessa desconstrução para construir de novo. Nós precisamos reconstruir conceitos a respeito de nossa própria história. Nós precisamos nos refazer, isso é importante. Compreende o que eu estou dizendo? Nos tornarmos pessoas melhores. Por favor, você que está em casa, queridos amigos que estão aqui, eu vou escrever agora aqui nessa lousa, nesse quadro, lousa era na minha época, tá? Quadro branco, eu vou escrever aqui a história do mundo, tá bem? Nós estamos neste planeta, ainda que a ciência diga que estamos há milhões de anos, etc, etc, nós sabemos que o registro daquilo que cremos, que é a palavra de Deus, ela traz uma verdade de que estamos aqui, o ser humano está há 6.000 anos no planeta. Observe agora o que eu vou escrever aqui. Por favor, você fique em oração enquanto eu escrevo, para que você entenda a verdade a respeito desta informação. Estas informações fazem uma tremenda diferença entre o que você sabe agora e o que você vai, a partir dessa nova conexão, deste novo caminho neural, você compreender um pouco mais a seu respeito. Como é importante saber o que aconteceu antes de nós. Ninguém chega na faculdade sem ter passado pelos primeiros anos de sua vida. É muito importante ter aprendido a forma certa do beabá. É tão importante saber qual é o jeito que se pega uma caneta e também a maneira como se formam as palavras. Por que é importante isso? Uma pessoa que foi bem direcionada, quando ela foi educada nas letras, ela chega mais tarde com uma capacidade maior de fluir da leitura. Ninguém chega na faculdade sem ter passado pelos outros caminhos. Como é importante saber o que aconteceu antes. Ninguém chega aqui no livro de Mateus e vai dizer, agora eu vou estudar a Bíblia. É preciso estudar o que aconteceu antes disso. Por que aquele contexto? Por que aquela informação está sendo dada naquele momento? O grande controlador da história humana, se a gente permitir, é Deus. E nestes que Deus então tem acesso, que ele chama seu povo, este povo na terra permite que Deus então mostre quem é ele, através do que Deus faz nas pessoas. E é sobre isso que eu vou colocar aqui. Existem dois reinos, e eu preciso que você veja agora, dois reinos no planeta. Uma vez teve eternidade e um dia vai haver de novo. Se conta tempo aqui agora, mas não se contava tempo por uma época. Houve um tempo chamado eternidade antes da criação do ser humano. Deus já existia, assim como o Espírito Santo e Jesus sempre existiram. Um Deus não tem início. Mas desde que o ser humano foi criado, dois grupos de seres começaram a existir nessa terra. Um grupo chamado Assim Diz o Senhor. Como é importante uma pessoa entender que ela não sabe tudo, que ela precisa de alguém que lhe ensine superior a ela. Então o povo do Senhor busca a Deus dizendo o que o Senhor sabe a respeito disto que eu estou passando. O povo do Assim Diz o Senhor. E existe um povo, na verdade são diversos, mais de 40.000 religiões no mundo, diversas nações, mas só existem dois povos. Um povo do Assim Diz o Senhor e um povo do Assim Eu Penso. Qual a diferença entre uma coisa e outra? Um segue o que Deus pensa, outro segue o que ele mesmo pensa.
E por isso é que estamos numa situação como esta. Eu vou colocar aqui para vocês as eras, tá bem? O que aconteceu? No estudo que estamos fazendo hoje, quando estamos estudando hoje, já se passaram do livro de Gênesis até este livro de Crônicas e Reis, como estamos estudando, já se passou mais de 3.000 anos da história da Terra. Deem uma olhadinha nisso daqui agora. O ano 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2000, 3000, entenderam? Estamos em ordem crescente da seguinte maneira. Então eu vou colocar aqui essas informações, enquanto isso você vai orando aí, tá? Eu vou colocando aqui as datas que a Bíblia foi dando, tá? Olha, no ano 1, o Senhor Deus cria Adão. No ano 130, nasce o terceiro filho de Adão, chamado Sete. No ano 930 da história do mundo, a morte de Adão. Então, nesta mesma época aqui em que Adão nasce, ele tem dois filhos, de uns dois filhos, Caim e Abel. Caim mata Abel, e Caim então está de que lado? Por que Caim mata Abel? Ele está do lado da assim, eu penso isso, ele não precisa viver. Eu não quero que ele viva. Percebe que desde o início nós temos dois grupos? Perfeitamente. Caim foi pai de uma raça que seguiu dizendo e querendo assim, eu penso. No entanto, no lugar de Abel que Caim matou, o Senhor Deus deu um filho, um terceiro filho, Adão, chamado Sete. Deste Sete aqui vem a descendência do povo do assim diz o Senhor. E Deus havia pedido, este povo aqui não se casa com este. Eu não quero associação entre vocês de casamento. A única razão da existência desse povo era para ajudar e salvar este. Porque Deus amava este povo aqui. Sim ou não? Sim. Então Deus pediu que este povo não se envolvesse em matrimônio. Porque é muito difícil você se casar com uma pessoa que não pensa como você. Sim ou não? Sim. Imagine, uma pessoa que não pensa como você vai agir de que maneira? Como é que vai ser a criação dos seus filhos? Como é que vão comer? Como é que vão viver de forma correta? Então Deus pediu isso, mas isso aconteceu? Eles não se casaram entre si? Durante um longo tempo não se casaram entre si. Imagine esse aqui totalmente dominado por Satanás, esse aqui dominado por Deus. No entanto, eles se casaram entre si no ano 1656. A raça humana, já tinha se passado 1656 anos. A raça humana tinha chegado num tempo e numa posição tão miserável que foi necessário acabar com o planeta. Foi a época do dilúvio universal. O Senhor Deus, ele teve que destruir a humanidade. Você fala, mas por quê? Deixa eu lhe comentar um detalhe. Só Deus sabe quando alguém não tem mais jeito. Não há ninguém neste planeta que tem condição de fazer, dizer ou decidir isso. Quantas vezes nós estamos tratando um paciente, ou cuidando de um paciente, ou tratando da doença e enfermidade de alguém, quando a gente diz, não tem mais jeito no nosso conceito, e essa pessoa ainda vive? Responde. Quantas vezes isso já nos aconteceu? Nós recebemos aqui, só para você ter ideia, uma pessoa que ela veio metastasiada, ela veio num estado de decomposição tremendo, a pobrezinha veio e disse assim, eu quero morrer com vocês. Eu falei, ok, então ela ficou aqui, ficou 4 meses. Ela vive até agora, está muito bem, sem problema nenhum, sem dificuldade alguma. A médica dela disse, eu não sei o que você fez, mas Deus te abençoe, porque você está aí bem, ela está viva. Lhe faltam alguns órgãos, mas está muito bem de saúde. Eu pergunto a você em nome de Jesus, quem é que decide sobre a vida e a morte? Deus. Só Deus sabe quando alguém ainda tem algo para fazer. Só Deus sabe como é que a coisa funciona. E ele chegou à conclusão em 1656 que a humanidade não tinha mais jeito. Abra sua Bíblia em Gênesis 6. Por favor, só para que você veja um detalhe interessante, para que eu possa continuar a informação que eu estou aqui. Rapidinho, por favor. Em 2 minutinhos, abre lá em Gênesis capítulo 6. Você que está em casa também, para que você entenda a seriedade dessa minha informação. Eu tenho só mais 10 minutos para poder explicar isso e chegar ali onde está Josafá e os que vieram após ele. Por favor, observe aqui, Gênesis capítulo 6 diz o seguinte, olha, como os homens começaram a se multiplicar sobre a terra, acharam essa informação? Gênesis 6:1. Como
Como os homens começaram a se multiplicar sobre a terra e lhe nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens... Olha bem, quem que eram os filhos de Deus? Quem que eram as filhas dos homens? Entenderam isso? Viram as filhas de Deus que as filhas dos homens eram formosas. É isso que diz aí, pode ler. É que eu sei de cor, deixa eu voltar para cá, senão você pensa que eu não estou lendo. Vamos lá. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas que escolheram. Então disse o Senhor: não permanecerá o meu espírito para sempre com o homem, pois este é mortal e seus dias serão 120 anos. Observe o verso 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação de seu coração era má continuamente. Agora veja o verso 12. Viu Deus a terra e que estava corrompida, pois todas as pessoas haviam corrompido o seu caminho sobre a terra. Olha para cá. O que significa que estava acontecendo nessa época? As pessoas haviam aprendido e vivenciado uma forma de viver que era própria do inimigo. Qual é o desejo de Satanás? Só vem para matar, roubar e destruir. Imagine o tempo de hoje. Como é fácil viver com pessoas que querem roubar o que você conseguiu? É fácil? É fácil viver com pessoas que caluniam, que judiam, que machucam? É fácil? Responda. É fácil viver com pessoas que estupram, que invadem a sexualidade de outra pessoa, que tiram o direito de outra pessoa viver, que judiam de todas as maneiras, de todas as formas, os seres humanos, que escravizam pessoas? É fácil viver assim? Gente, nesta época foi a época mais difícil da história da humanidade. A época de maior luz e conhecimento. As pessoas tinham uma fruição mental tremenda, porque eles estavam muito próximos do primeiro homem, que era a capacidade de Adão, era tremenda. E, no entanto, eles tinham capacidade para o mal de uma maneira que você não tem ideia. Hoje, nós só não fazemos pior porque o ser humano emburreceu. Não pense que o ser humano melhorou. Não existe evolução, existe involução. Adão tinha cerca de 4,5 metros de altura. Olha a nossa altura hoje. Adão, ele tinha uma capacidade de compreensão, de inteligência. Ele tinha saído das mãos do Criador, ele era perfeito. Era o único que no mundo era perfeito. Hoje nós olhamos, por exemplo, a minha visão sai daqui e vai até aquela árvore. Eu sei que ele tem folhas e tal, porque eu conheço a constituição daquela árvore. Mas eu não estou vendo os detalhes dela. Mas Adão não tinha limites para enxergar daqui de onde eu estou os detalhes daquela folha. Assim era a capacidade da visão de Adão. Você acha que Adão passava um dia como eu, vou lá, corro para cima e para baixo um pouco ali, atendo 2, 3 pessoas, daqui a pouco eu já estou exausta e cansada de correr atrás de Rebeca? Você acha que Adão chegava no final de um dia todo estraçalhado porque os músculos dele estavam cansados e velhos? Você tem ideia do quanta vivacidade e poder tinha? Ele viveu 930 anos. Olha o tempo. Todos nós que temos hoje aqui no planeta vivemos 60, 70, 80. O que passa disso é cansaço e enfado. A diferença entre nós e os seres que viveram antes de nós é tremenda. Mas o que é que foi destruindo a capacidade do ser humano? A maneira como ele foi vendo, a maneira como ele foi vendo e comendo, com a maneira como ele vivenciou as coisas que lhe chegaram à mão. Existem alimentos que são para a morte. Existem atitudes que são para a morte. Existem sentimentos que são para a morte. E existem sentimentos que são para a vida. Existem alimentos que são para a vida. Existem atitudes que são para a vida. Compreende? Então, existem essas duas escolhas. A pessoa escolhe. Então, houve o dilúvio universal. Após o dilúvio, só sobraram 8 pessoas no planeta Terra. E destes 8 pessoas, 2 deles imediatamente passaram para esse lado. 2 filhos de Noé se revoltaram contra Deus. Foi Cão, que é o pai de toda a África, e Jafé, que é o pai, os jafetitas, é o pai de todos os asiáticos. Ficou somente Sem, um dos filhos, esse aqui, ó, os semitas, Sem com S. Este filho aqui, Sem, os semitas, é o pai dos judeus. Tá bem? Compreenderam isso aqui? Aquele lado, o Oriente todinho, o Oriente, não o Ocidente, foi feito todo destes 3 filhos de Noé. E daqui começou a raça humana novamente. Começou a crescer a raça humana. Por um tempo ficaram longe, mas rapidamente o mal, que não tinha sido destruído, a origem do mal está em quem? Satanás. Ele tinha sido destruído? Não, não tinha sido destruído. Aqui está o pai da Ásia,
Presta atenção. E aqui está o pai da África. Você agora pode entender de onde você vem. E aqui está o pai dos dois grupos. Os semitas é pai dos judeus e pai dos árabes. Lembra? Por que ele é pai dos árabes também? Abraão, no ano 2083, um dos descendentes de Noé, o 10º depois de Noé, teve 2 filhos. Um filho chamado Ismael e o outro filho chamado Isaac. Isaac é pai dos judeus e Ismael é o pai dos árabes. Vocês entenderam? Lá coloca aqui, lá vai. Aqui está, deste lado, rapidinho, Ismael se revoltou contra Deus e disse: eu não quero saber de Deus. Não foi isso? E a descendência dele foi uma descendência contrária ao Senhor. Que difícil, né? Na história humana a gente vai vendo que as atitudes e escolhas de um povo vai determinando como os seus descendentes vão agindo. Abraão, então, pai de uma nação. Abraão é pai de Isaac, deixa eu colocar aqui, ó. Isaac é pai de Jacó, não é isso? E Jacó e Esaú, não foi? Esaú passou rapidinho para aquele lado, olha aqui. Conseguem ver o mundo se dividindo? Esaú é pai dos Edomitas. Edom é filho de Esaú. E lá foi aquela grande quantidade de gente que perseguiu o povo de Deus. Nós estamos estudando isso. Agora Jacó é pai de 12 filhos. As 12 tribos de Israel. Que foram para o Egito e do Egito foram tirados com mão forte. Em que ano? Olha aqui, ó, no ano 2400 acontece o Êxodo. Lembram disso? Que é a retirada do povo de Israel do Egito. Onde é que era o Egito? Olha aqui, ó. O Egito era onde, gente? Era desse lado. Egito é filho de Cão. Entenderam isso? Quando o povo de Deus, lembra que José foi vendido para o Egito? E então José levou toda a sua família para o Egito. E o Senhor Deus tira eles com mão forte do Egito para ir para a terra da promessa. Olha que interessante. São 2 grupos ou não? 2 grupos. Aqui já havia uma pluralidade de deuses, um monte de religiões. Este daqui, um Deus só. A pluralidade de deuses é coisa que o inimigo quer, para que você fique confuso. No reino de Deus, Deus é um Deus exclusivo. Era só um Deus, né? Do ano 2400, então, começa o povo de Israel a viver nessa terra. Aqui está o que Deus mostrou que ele... Olha que coisa interessante. Chega para o povo dele e diz: filhos, eu vou fazer de vocês uma grande nação, para que vocês salvem o resto que eu amo muito. Gente, grava esta informação. Você consegue gravar isso? Eu preciso que vocês gravem de tudo que eu falei hoje, para vocês entenderem melhor o que eu estou dizendo. É para vocês compreenderem o seguinte: este povo aqui eram milhares de milhares que estavam fazendo o que Deus não queria. Sim ou não? Sim. Este povo aqui estava lutando para fazer o que Deus queria. A razão de Deus de inventar um povo, criar um povo, não era porque Deus falou: eu preciso de um povo para ser o rei. Deus já é rei e sempre o será. Aliás, ele é o único que é rei. Tá bem? Agora te assuste. Para que Deus estava levantando um povo? Porque ele amava muito esse povo aqui. Eu vou responder de novo para você. Por favor, em nome de Deus, entenda. Deus só levantou um povo, criou um povo, porque ele amava esse outro. Disse: eu vou viver no meio de vocês, para que eu possa, no meio de vocês, mostrar quem sou eu e atrair os outros a mim. Vocês entenderam isso? Sim ou não? Sim. A única razão da criação do povo de Israel, que é o povo do Senhor no passado, tá bem? Era porque Deus esperava que esse povo salvasse esse. Deixa eu falar uma coisa para você. Coitada da pessoa que consegue estudar a Bíblia e entender o que vai nela e ainda pensa que alguma coisa nesse planeta é sua. Do que eu estou falando? A pessoa que compreende a verdade bíblica, ela entende que tudo aqui perdeu valor, que a única coisa que tem valor são as pessoas. E que ela deve lutar por pessoas. Ela entende que qualquer situação que ela vá passar, seja uma faculdade para fazer, seja um desenvolvimento de uma tremenda de uma profissão, seja a administração de algum bem, deve ser exclusivamente para salvar pessoas, porque é a única coisa que vale a pena. Coitada da pessoa que não entendeu isso. Coitada da pessoa que ainda pensa que sua residência é aqui, nesse mundo falido. Porque a nossa residência é onde? Coitada da pessoa que se prende a seu próprio conhecimento. Porque o conhecimento daqui é nada.
Ele só serve para algumas coisas daqui. Porque aqui mesmo que serve é o conhecimento de Deus para ajudar a salvar pessoas. Compreende? Após o estabelecimento do povo de Deus em Canaã, que foi para lá, Canaã, Deus tira eles do Egito para levar para Canaã, não foi isso? E eles se tornam em milhares, ali vai umas conquistas de Jericó, e ali vai aquele monte de conquistas tremendas do povo de Deus. Deus conquistava esse povo por quê? Porque o povo, te assusta, que estava vivendo nesta terra, que era de Deus. Aliás, quanto da terra é de Deus? Mas havia um espaço que Deus tinha dedicado para seu povo. Sim ou não? Que era tal de Canaã. Só que lá naquele lugar estava um povo vivendo ali como se fosse o dono. E Deus falou, vocês precisam desterrá-los. Mas quando? Não agora. Eles ainda vão encher a medida de sua iniquidade. O que é isso? A pessoa vai errando até que chega a hora que Deus fala, basta. Deus tem uma certa medida em seu cômputo celeste, onde ele diz, até aqui, daqui em diante não vai mais. E foi nesta situação em que o povo de Israel começou a crescer, se transformar em grande. E no ano 3008, presta atenção aqui. Gente, essa parte é importantíssima para você entender. No ano 3008 da história do mundo, eles pedem um rei. Foi isso ou não foi? Quem foi o primeiro rei de Israel? Saul. Aí então o povo começa a ficar parecido, foi uma mescla da atitude desse povo com a atitude desse. Pedir um rei era coisa do mundo? Sim. Eles começaram, o povo de Israel começou a mesclar as atitudes. Após Saul vem qual rei? Ali nós temos o valoroso Davi. Depois de Davi nós temos quem? Salomão, não foi isso? E o que nós estamos estudando agora? Uma multidão de reis, um após outro, meus irmãos, que entraram no povo de Israel, trazendo atitudes deste povo falido para dentro do seu povo. Isso era a prática de Satanás. Acabe não é diferente disso. Presta atenção. Por isso que nós estamos estudando tanto a respeito da vida de Acabe. Estudar a respeito da vida de Acabe e Jezabel é algo muito sério, porque Acabe estava desse lado com atitudes de onde? Jezabel foi a mulher que casou com ele. Ela era de onde? Assim eu penso. Vocês entenderam a situação? Então agora o povo de Israel está aqui, este ano, esta época, nós estamos aqui mais ou menos no ano 3180 da história da Terra. Tá bem? Então é mais ou menos esta época. Por que é importante você saber isso? Daqui para frente nós vamos estudar acontecimentos que levaram o maior povo da terra a se tornar escravo da maior nação corrupta. Do que eu estou falando? Vou até escrever em vermelho aqui. Os que nós vamos estudar daqui para frente, por isso que vale tanto a pena estudar a Bíblia. Na verdade, o que vocês estão estudando aqui é história. Tudo isso aqui é comprovado pela história. Fique tranquilo que não existe nada de invenção humana. A pessoa que diz assim, mas a Bíblia foi escrita por homens. Deixa eu comentar uma coisa com você. Essa retórica não funciona mais, porque hoje nós já temos tantas provas históricas para provar todas as coisas que a Bíblia traz. Então, é só uma perda de fósforo ficar pensando nesses detalhes. Seria mais fácil você comprovar lendo. Faz uma comparação com livros históricos. Hoje em dia a gente tem tanta informação disponível na internet para você e eu estudar. Mas o que nós vamos estudar daqui para frente? Do ano 3180 até o ano 3400, eu estou escrevendo em vermelho para te dizer. O que aconteceu aqui? É a derrocada, a queda do povo de Israel. Por quê? Porque permitiu que este povo entrasse em suas decisões, atitudes e maneira de vida. E então esse povo se tornou caído. E no ano 3400, o povo de Israel foi conquistado pela Babilônia. E é isso que nós vamos estudar daqui para frente, tá bem? Então, o que é tão importante? Nós já temos 5 minutinhos e eu preciso mostrar uma coisa para vocês. Olha aqui, ó. Te assusta, presta atenção. Depois do ano 3400, nós vamos chegar no ano 4004. Não vou botar essa caneta que está bem pequena. O que aconteceu no ano 4004? Quando já tinha passado 4.000 anos da história da Terra, quem que aparece no cenário? Olha aqui, quem que aparece no cenário? Jesus. Aquele que tinha sido prometido para Adão, nasce de uma mulher, de uma virgem.
E aqui ele vem para restaurar, ele vem fazer o trabalho que ele esperava que o povo de Israel fizesse. Ele vem para mostrar diante do mundo quem é o pai dele e atrair milhões a ele. Você entende isso? Que na verdade Deus amou tanto o mundo que deu seu filho para que então o mundo fosse salvo por ele. E nós vamos ver daqui para frente, aqui começa a contar o ano 1, 2, 3, 4, de novo até chegar no ano 2021. Você entendeu o que está acontecendo? A história foi dividida com Jesus. 4.004 anos antes de Jesus nascer. E de agora em diante, 2021 anos. Tá certo? Quanto tempo já se passou? Mais de 6.000 anos. Desde que a história, desde que houve o primeiro homem nessa terra. Tá entendido? A grande história da Bíblia vai decifrar estas coisas aqui. Nosso estudo daqui para frente vai começar daqui em diante para entender não só o que aconteceu, mas principalmente, abre seu ouvido, principalmente o que ainda vai acontecer nesse restinho, nesse pedacinho. Amanhã de manhã, nós vamos estar aqui de novo para eu fazer este quadro para você. Nós vamos estar aqui amanhã cedinho para eu poder colocar esse quadro e eu vou passar esse restinho para você entender o que ainda vai acontecer na história do mundo. Aliás, estas datas, estes acontecimentos só são possíveis entender e saber porque existe a Bíblia como registro verdadeiro e a história que a confirma, para mim não precisaria história para confirmar, porque a gente pode usar da fé para poder compreender. Querido irmão, deixa eu comentar uma coisa com você. Toda geração, vem bebê, vem mamãe, vem cá pertinho da mamãe, vem cá. Toda geração teve outra geração para corrigir-lhe os erros, né filhinha? Que gostoso peixinho, né? Toda geração teve outra. Do que eu estou falando? A gente aprende com as situações passadas. Só que eu vou dizer para você, nossa geração não terá outra geração. Nós sabemos mais do que Adão sabia. Eu não estou falando em capacidade, porque ele, por favor, a capacidade de Adão é tremenda. Mas olha o que eu vou te falar agora. Presta atenção no que eu vou te dizer. Adão estava aqui, no início do mundo, neste ponto, no primeiro dia da história da Terra. Estava Adão, e Deus mostrou para ele o que ia acontecer até o final. Então Adão olhou e viu acontecer até o final por visão. Entendeu isso que eu estou te dizendo? Olha aqui, ó. Depois de Adão, nós encontramos aqui, ó. Olha só. Encontramos Noé, encontramos Abraão, Moisés, os grandes reis de Israel, ali Daniel e seus companheiros, Jesus. Olha a história do tempo. Os discípulos, depois as grandes conquistas que houveram da Igreja Católica. Olha só. E vai vindo, aí está um novo mundo, as grandes nações aparecendo, e aí chega nós aqui bem no finalzinho. Você sabe por que eu estou te dizendo que nós sabemos mais que Adão? Nós temos o registro de toda a história que ele viu e não acompanhou. Nós sabemos da história inteira, porque está toda registrada. Nós não temos desculpa. Nós podemos olhar para trás e ver tudo que já aconteceu, não o que é só o que vai acontecer. Irmãos, do que vai acontecer falta bem pouquinho, né filha? Quase nada. Nós estamos diante de 2.800 profecias bíblicas cumpridas. Das 2.800 profecias, só faltam 2 para se cumprir. Se já aconteceu até agora, você não acha que vai acontecer o resto? Vamos orar, filhinho? Você não acha que vai acontecer o restante? Vai. Então, queridos, nós vamos pedir a Deus que Deus nos ajude. Pedir ao Senhor que o Senhor Deus nos dê cabeça boa. Que possamos fazer parte da história do mundo do lado certo. Combinado? Nós vamos orar por você que está em casa. A Rebequinha vai orar pelas crianças. Pra comidinha também, que eu nunca esqueço. Você nunca esquece, né, meu amor? Comidinha, coisa boa, né? Tá bom. E nós vamos orar implorando a Deus pelas pessoas do mundo, para que cada pessoa que tem... As pessoas do campo. Perfeito, filha. Que estão lá trabalhando, né, meu bem? Pelos nossos pacientes queridos, pelas pessoas amadas que Deus manda para nós, não é? E por você que está em casa, tá bem? Eu vou orar por você. Senhor Deus, glória ao teu nome. Nós ainda podemos, Pai Santo, pela tua graça, pelo teu poder, estar envolvidos contigo, orar a ti, agradecer por coisas que o Senhor já nos tem dado e pedir a ti sabedoria, condição, Pai de amor, forças para te obedecer.
Pai, nossa raça degenerou de tal maneira. Nós perdemos tanto, Senhor, daquilo que o Senhor nos deu no início. E nós te imploramos em nome de Jesus que nos ajude, que nos fortaleça, que nos dê cabeça. Ajuda-nos a cumprir a nossa parte, a tirar a legalidade da mão do inimigo e trazer a legalidade para as tuas mãos, que é o nosso Pai. Nós te pedimos, Pai de amor, que nós não venhamos a permanecer, incentivar e acariciar sentimentos como os de Acabe, Senhor. Ajuda-nos a não sermos Jezabéis, Pai Santo, neste final de tempos. Ajuda-nos a olhar para a vida e tomar em nossa mão, Pai de amor, só aquilo que é nosso. Ajuda-nos a rejeitar as coisas, Pai de amor, que não pertencem ao Teu reino. Ensina-nos a viver segundo o Teu comando, segundo a Tua maneira de agir e de pensar. Nós rogamos a Ti a Tua bênção. Nós rogamos ao Senhor Deus o Teu poder sobre a nossa vida. Clamamos a Ti pelos alunos do campo, por aqueles que estão lá lutando e trabalhando pelos perdidos, Pai de amor, por aqueles que nem sabem que existe uma solução e que são amados. Eu clamo a Ti, Senhor, em nome de Jesus, pelos filhos que estão sendo alcançados. Clamo a Ti por nós, Pai Santo, para que não percamos aquilo que o Senhor Deus já nos deu. Ajuda-nos a trabalhar pelas pessoas, porque a Tua somatória, a Tua multiplicação só acontece quando nós trabalhamos pelo ser humano. Ajuda-nos a trabalhar por as pessoas que Te são preciosas, e todas elas são preciosas. Em Tuas mãos eu coloco os nossos queridos pacientes. Senhor, vamos entrar em horas de cura. Teu sábado é dia de cura. E eu clamo a Ti, Senhor, pedindo que o Senhor levante a Sua mão para curar, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor faça uma cura, primeiro espiritual, depois física, em cada um de nós. Nós nos entregamos e Te pedimos que nos prepare o coração para este dia, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Filha, vem cá. Vamos agradecer. Vamos lá. Deus abençoe você, que o Senhor Deus te encha de poder e de graça. Um abraço. Até amanhã.